Quando você era criança, quem brincava, trocava suas fraldas, cuidava de você, eram os seus pais. Ok, você cresceu. E agora como você lida com essa situação? Afinal, hoje quem cuida deles é você? Você que está em casa também pode participar e conversar com o Micael Suzin, que está aqui no nosso programa de hoje. Tudo bem, Micael? Tudo bem? E aí, como é que o pessoal faz para participar? O pessoal pode falar com a gente através dos canais de interatividade, através do Face, que a gente tem, o facebook.com/uxtv. Temos o Twitter, que é @uxtv. E também podem ligar pelo telefone 3218 2194. Pode mandar, tirar dúvidas, mandar perguntas, sugerir alguma coisa. Uhum. Aí, seja bem-vindo, Micael. Tua estreia aí com a gente, né? Muito obrigado. Na interação aqui. Seja bem-vindo. A gente vai ter bastante tempo aí para conversar. É uma situação bem difícil para os filhos, né? Primeiro, os filhos têm uma imagem de um pai, de uma mãe, que era o patriarca, matriarca dessa família, que era quem comandava. E essa imagem, essa figura vai se desfazendo e vai surgindo uma nova figura de um idoso que vai precisar de auxílio para algumas atividades. Doutora Léa, e para comentar sobre isso, a questão desse excesso, né, dos filhos que acabam, né, fazendo pelos pais, né? A culpa também. Eu acho que é extremamente delicado, porque a gente precisa, no primeiro momento, preservar essa autonomia, esse respeito com o idoso. E tentar não infantilizar, que às vezes é o que acontece com muita frequência, né? Diante das suas limitações, das suas dificuldades, os filhos ou a família tende a infantilizar, a tratar como se fosse uma criança. A Fabiana cuidou muito tempo, né, da mãe. Fabiana, o que significa cuidar dos pais? O que significou para ti, no caso? Então, Carol, na verdade, até ouvindo a Fabiana falar, e que eu achei muito importante, eu acho que só carinho não é suficiente. Tem uma série de fatores, né, no decorrer da vida da gente que acabam levando a gente numa condição de estar com eles ou não. Então, às vezes, a gente julga o filho não cuida. Não é porque não gosta, né? Tem uma série de fatores aí que implicam em ele estar ou não com os pais. E também tem o fator doença, né? Porque uma coisa é a pessoa chegar, né, na idade de idoso, bem, saudável, com algumas limitações, e outra condição é a pessoa estar doente, como foi o caso da mãezinha, né, que acabou ficando 10 anos e o Alzheimer, enfim, né, tomou conta. A gente fez uma reportagem, a gente foi conferir a dona Janete, que também é a filha mais nova, e optou por cuidar dos pais. A gente confere agora. Janete é a caçula de 7 irmãos e há 8 anos assumiu a responsabilidade de cuidar dos pais, mudando para a casa deles com o marido e a filha. Todos os filhos acharam que eles precisavam de ter uma pessoa auxiliando, né? Então, minha mãe pediu que eu viesse, né? E todos assim concordaram. Conta como é que foi essa mudança. Foi um pouco complicada, porque eu estava com a filha na pré-adolescência, né? Foi difícil, mudança de casa, sempre dá um pouco de transtorno. Eu tenho a dizer que valeu a pena. Quando a sua filha voltou a morar junto com a senhora, foi bom? Sim, ela sabe fazer de tudo. Quando nós somos crianças, os nossos pais fazem tudo para nós. E quando chegamos à vida adulta, eles precisam da nossa ajuda. Como é que você vê essa situação? Eu vejo isso como uma troca de carinho, uma troca de gratidão. E faço isso com maior amor, com maior carinho. Procuro fazer o máximo. O pai de Janete, hoje já falecido, sofria de Alzheimer. E apesar de toda a dedicação, ela avaliou que precisaria levá-lo a uma clínica de repouso. Eu internei ele lá para que ele tivesse uma assessoria maior, de maiores cuidados, como todo idoso merece. Sempre fiquei cuidando, né?
Aí os outros irmãos não concordaram, aí resolveram cuidar dele. No dia a dia, quais são as principais dificuldades que você sente para auxiliar a sua mãe? No andar, que agora ela tem um pouco mais de dor no joelho. Quanto ao banho, eu auxilio, mas ela ajuda também. Até a geriatra mesmo disse que é importante para ela continuar a se exercitar, fazendo alguma tarefa. Mesmo com as dificuldades para se cuidar de um idoso, Janete garante. Cuidar dela, do meu pai, vale a pena. Todo esforço, são pessoas guerreiras, são pessoas fortes. E me passaram valores assim que, nossa, e por tudo isso, sabe? Pela gratidão que eu tive por eles, eu assumi, sem pensar em nada e vamos lá. Eu convivo muito com essa situação. Por quê? Porque, principalmente na questão do cuidador, nós temos uma grande diferença quanto ao gênero. Realmente, as mulheres são as cuidadoras. Os homens dificilmente se predispõem ou vão a essa luta. Então, eu, como lido com mulheres, não só com mulheres que até já tiveram necessidade de ter atenção, mas como cuidadoras, eu vejo que são elas que fazem esse atendimento. Segundo, nessa questão de atenção à saúde, atenção à vida dos seus pais e das pessoas idosas, nós temos duas posições que são fundamentais, que é querer e poder. Como é que você percebe essa relação da tua avó indo lá e não estando em um asilamento também, né? Bom, eu acho que para minha avó é muito bom, porque lá no SCAN eles conseguem trabalhar a mente e o corpo ao mesmo tempo. E eu vejo que houve um melhoramento desde que a minha avó começou a ir lá no SCAN. Desde 2011 ela vai. Então, a minha avó tem uma saúde de ferro, graças a Deus, mas a memória tem sido um pouquinho difícil de lidar com essa situação. Dona Maria, e a senhora gosta? Eu gosto, amor. É. Foi um lugar assim que eu me senti feliz da vida, porque parece assim que todo mundo me ama. Sim. É melhor do que estar em casa? É melhor, amor. Porque a senhora faz os esportes lá também? Sim, eu faço tudo aquilo que eles pertence oferecem. para mim. Tá certo. E faz amizade também, né? Que tem várias pessoas lá. Graças a Deus, estou muito bem. Então, a SCAN é uma instituição de Caxias que atende hoje 175 idosos, né? A Dona Maria participa da modalidade do Centro-Dia, que é um serviço de média complexidade, né? E aí os idosos vão para passar o dia lá. Chegam às 8 da manhã e vão embora 15 para 5, às vezes um pouco antes, um pouco depois, conforme a disponibilidade da família buscá-los. Vamos conversar ali com o Mica, que estava mostrando o site, o que... Eles têm um site, é isso, Mica? Sim, contém todas as informações, né? Até a própria história da SCAN, que tem, quantos, 70 anos já de existência? A SCAN tem 75 anos de existência. Há bastante tempo, né? E a gente está vendo umas informações bem interessantes também, que são a questão de os segmentos de amparo, né, aos idosos. Inclusive, aqui tem um atendimento a domicílio em casos especiais e em caso de velhice desamparada, né? Isso. Então, idosos que frequentam a instituição há muito tempo e ficaram doentes, não conseguem mais participar das atividades da instituição e os familiares cuidam. A gente tem essa modalidade domiciliar, que então a equipe visita e presta apoio, presta família, orientações e encaminhamentos. Minha mãe faz o papel de mãe ainda, se preocupa não só comigo, mas com meus irmãos também. Então, ainda não inverteu a situação.
pessoal que está em casa pode participar ligando para a gente, né, Micael, e conversando com o Micael, que está ao vivo aqui com a gente. Isso mesmo. A gente já tem até uma interatividade aqui pelo facebook.com/uxtv, que perguntado sobre o que significa cuidar dos pais, a Camila Bertoldo disse: cuidar é cuidar com o mesmo amor, carinho e paciência com que cuidaram de você. A Silvia Figueiredo, ela diz que já faz isso há bastante tempo. É sustentar e apoiar com as suas necessidades, visitar, passear com eles, conversar. Já o Josemar Zulian diz que é algo natural, é um processo que ocorre com o tempo. E depois de tanto amor e carinho que eles dispensaram a nós, é quase que uma obrigação retribuir tudo isso. Tá certo. E os canais de interatividade, Micael? Tem o Twitter, UXTV, @UXTV, Facebook, facebook.com/UXTV, e o telefone 3218-2194. Tá certo, é só o pessoal ligar e participar com a gente. E esses comentários que o Micael estava falando, doutor, é importante. É importantíssimo. A gente vê que as famílias que são estruturadas, as famílias aonde houve uma convivência fraterna, aonde ocorreu, digamos, que os pais colocaram naqueles filhos o respeito, o afeto, princípios, valores, seguramente vão ter uma retribuição nessa fase que demanda esses cuidados. E aí é que a gente tem visto muito conflito nas famílias, porque aquilo vai demandar desvio de funções, desvio de atividades. Então, realmente, é uma coisa complicada no caso da doença. Tá certo. E Emílio, como é que fica a parte, você que é advogado, tem toda a questão do Estatuto do Idoso, como é que fica a parte jurídica, quando dá até brigas de família em relação a isso, né? Sim. Questão de pensão do pai ou da mãe. É verdade, Carol. Essa questão ela é muito pontual, né? Aqui a gente está falando de exemplos que são recorrentes de responsabilidade, de afeto, onde ela é presente. Mas e quando não existe, como é que fica esse outro lado? A gente sabe que a realidade costuma ser bastante diferente em muitas situações. Então, é importante que a gente se dê conta que há a questão do Estatuto do Idoso, que protege o envelhecimento saudável do idoso, e de que os filhos e os netos têm responsabilidade com as pessoas idosas. Desde prestar alimentos, e alimentos, quando eu digo, não é só alimentos em espécie, mas eu digo todo tipo de lazer, vestuário, que possam acarretar um envelhecimento saudável, que é um direito das pessoas idosas, garantido inclusive na Constituição. Então, é muito importante que a gente se conscientize que existe uma legislação que protege o idoso. Como é que é a relação da família? Embora que a gente sabe os idosos estão lá, mas é importante a relação da família com eles e não a questão do abandono, não é? Claro, com toda certeza. A gente tem famílias que acompanham, né, os idosos, assim, tem familiares que acompanham, que vão visitá-los, que têm um carinho, que existe uma preocupação. Eu costumo dizer que se divide em três, assim, né, em três situações. Os que têm os familiares e têm esse cuidado, mas que deixaram lá por não conseguir. E a gente vê que as pessoas criticam muito, né, isso. E, na verdade, não é porque não gostam, mas é porque realmente não conseguem. Nem todo mundo consegue dar a atenção necessária. Aí nós temos aqueles que têm os familiares, mas que não têm o vínculo, né, que acabam não indo vê-los. A gente já tentou reaproximar, mas se viu que não é uma coisa saudável, né? E tem aqueles que não têm familiar. Todos os que procuram uma casa de repouso, que chegam no limite de Só mais procurar, eles têm porém, eles têm uma justificativa, e a maioria da nossa população, os filhos não estão mais conseguindo conviver com as patologias dos pais. Porque todos os que vão em casa de repouso são pessoas que têm uma deficiência, né, ou física ou mental, ou eles tiveram uma perda desse vínculo, que nem como a Regiane falou, familiar. Então, às vezes, o filho ele diz: eu estou fazendo a minha obrigação, eu vou pagar para alguém cuidar do meu pai, porque eu não consigo sentir amor, ou não fala exatamente nesses termos, mas a gente subentende-se, né, que ele não se sente, não sente afeto por esse pai, por essa mãe, porque essa mãe abandonou a vida toda e agora ele se sente na obrigação de cuidar. Tem muitos filhos que até gostariam de manter os pais na família, né, em casa ou na casa deles, mas que não têm condições, às vezes, econômicas, né, ou
diante de uma patologia, né, que é necessário realmente um cuidado maior, então recorre ao lar da velhice. O Adriano, do bairro Treviso, daqui de Caxias do Sul, está na linha. Tudo bem, Adriano? Alô? Adriano? Oi, Adriano, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Você gostaria de fazer uma colocação, né? É, isso aí mesmo. Pode A minha colocação é a seguinte, na minha opinião, certos valores estão se perdendo hoje da família, porque a família não está correspondendo ao que está escrito na Bíblia, que é um 5º mandamento que Deus deixou, que é o seguinte: honra teu pai e mãe para que se prolonguem os dias da tua vida. Baseado nessa palavra de Êxodo 20, o 5º mandamento, o povo não está correspondendo. Por isso que está tendo muita confusão hoje em dia. O papel da SCAN também é minimizar estes conflitos, tentar resgatar esses vínculos. Por que tentar? Porque nós temos que respeitar essa história desse filho, tudo isso que ele passou, né? E que às vezes não é o momento, né, agora de uma reaproximação. O amor não se compra, o afeto não se compra. Ou se teve um desenvolvimento vivencial de afeto, de amor, e isso é que eu estava dizendo para a Leia, que eu tenho uma grande preocupação como sociólogo a respeito do futuro. Por quê? Porque os índices demográficos estão demonstrando que a terceira idade está inchando. Aqui no Brasil, dentro de pouco, nós seremos 15% da população brasileira acima de 60 anos, que ainda são jovens, evidentemente, mas que também chegarão lá. E a questão que eu me posiciono, ou que eu procuro refletir, é como na condição atual de família, aonde a família paternal e maternal se dispersou, aonde os interesses são muito individuais, muito pessoais, muito materiais, muito imediatistas. E então, como é que fica nessa condição o atendimento quando realmente precisarmos? Celi, para ti, como é que é a relação? Você disse para mim que tu já cuidava da tua tia, né? Eu cuidei do meu pai também, né? Só que não tinha esse conhecimento, por isso que eu quero fazer o curso. E eu tenho minha tia... Mais pertinho do Mickey, sabe? Eu tenho a minha tia, que quando eu perdi minha mãe, eu me criei com ela. E eu tenho muito carinho por ela, né? Uhum. E hoje você cuida delas? Sim, ela ainda está bem lúcida, tudo, né? Mas eu já estou me preparando para cuidar dela. É a mesma coisa, assim como ela diz, a nossa tia cuidava de nós, queria bem a gente, né? E hoje a gente trata ela com mais carinho. Tendo como base, como estrutura, o amor, a dedicação, então isso não se perde, né? Porque foi justamente isso que fez com que esse filho hoje cuide dos seus pais. Dê atenção, porque sem atenção, sem carinho, é impossível. Às vezes até as pessoas comentam, idoso é carente. Eu não vejo isso como uma carência. E como eu brinco sempre, até o gatinho, o cachorrinho gostam de carinho. Então, carinho faz parte para uma criança, para um jovem, para um adolescente, né? E para o idoso. A gente já está encaminhando para o final do nosso programa. O que a gente fica para ficar refletindo a respeito disso? Bom, para finalizar, né, acho que o importante é o respeito, como foi falado aqui, né? Respeitar a individualidade de cada um e poder olhar esse idoso como um ser que passou por todas as fases do desenvolvimento. As pessoas têm muito a mania de infantilizá-los, né? E compará-los com criança. É uma pessoa que passou pelas fases, ele precisa de atenção como todo mundo, né? Reforçando isso que a Leia estava falando, e ele quer contar, né? A gente tem que ter esse espaço para escuta, que hoje está se perdendo um pouco, né? Em todas as famílias. Ok. E doutor Marco? Olha, eu sempre digo que o importante
é a qualidade de vida. Viver mais ou menos não interessa, porque nós não sabemos quando chega a nossa hora. Mas o importante é a qualidade de vida. E nessa parte, eu digo que também temos que ver o nosso lado, porque aprender a envelhecer é aprender a viver. Então, nós, assim como nós gostaríamos que nos tratasse, também nós temos que tratar aqueles que precisam de nós. Tá certo. Eu agradeço a participação de todos vocês, o pessoal que esteve aqui participando com a gente, o Micael, que estava aí conversando com o pessoal na interatividade, o pessoal que interagiu com a gente, ligou, a gente fica o agradecimento aí. O Juliano Bosque vai terminar o nosso programa ao som da música dele. E lembrando que o curso de cuidadores é só ligar no 3218-2100 que eles passam mais informações que a UX oferece aí o curso. Até mais, um próximo Rede de Olhares.